Queridos, nós estamos no mês de novembro, e o mês de novembro é o mês que nós estamos aqui falando sobre Eliseu. E todos nós sabemos, todos vocês sabem quem foi Eliseu, um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem que fez muitos milagres, um homem que Deus ele usou de maneira sobrenatural, para fazer muitos milagres, para abençoar muitas vidas. E nós aprendemos muito com a história de Eliseu. Nós aprendemos demais quando se fala de Eliseu, porque Eliseu ele foi simplesmente um aluno, um discípulo de Elias. E ontem eu tirei alguns minutos para ler mais um pouco a história de Eliseu, de Elias. O chamado de Eliseu, quando Eliseu estava arando a terra, estava trabalhando, e Elias o chama para ser seu discípulo, para andar com ele, para aprender com ele. Eu vejo mais ou menos uma história se repetindo aqui, a história de Jesus, que Jesus chama os discípulos, e os discípulos abandonam tudo para caminhar com Jesus. Aqui nós estamos vendo Eliseu sendo chamado por Elias, e talvez Elias dizendo: olha, Eliseu, você agora não vai mais precisar preparar, a terra que você vai preparar não é mais para esse tipo de plantação, a terra que você vai preparar agora é para outro tipo de plantação, a terra agora, que a semente que você vai lançar são em outras terras, queridos. Então Eliseu entendeu que não fazia mais sentido ele ficar de posse dos seus bois, das suas juntas de bois, das suas cangas. Não, para ele aquilo mais não fazia sentido, ele não ia mais precisar daquilo. E o que é que ele faz de imediato? Quando ele recebe o convite de Elias, ele abraça a causa, queridos. Ele não fala: eu vou pensar, me dá um tempo, deixa eu ver a minha situação, deixa eu ver minha conta bancária, deixa eu ver como é que está. Se houver possibilidade, eu venho e te sigo. Não! A Bíblia diz que de imediato ele faz o quê? Ele lança a mão da sua junta de boi, ele pega as cangas, coloca aí, Davi, eu até pedi para o Davi colocar aí para vocês, para a gente saber o que é, e queima, todo mundo conhece, queima. O que quer dizer? Não haverá possibilidade de eu retornar para essa atividade. Ele fez o que Pedro não fez, porque se Pedro tivesse desfeito dos barcos, Pedro certamente não teria voltado a pescar. Mas ele não, ele disse: olha, a partir de agora eu não precisarei mais dessas cangas de boi. E ele diz que ele queima, mata os boi, e com certeza convida os amigos, faz um ótimo churrasco, porque a vida dele, a partir daquele momento, ia tomar uma outra direção, queridos. Quando Deus te chama, a tua vida precisa tomar uma outra direção. Você precisa abrir mão de coisas para caminhar com Deus. Quem caminha com Deus não pode ficar preso a coisas. Não, precisa se livrar dessas coisas que o atrapalham na caminhada. O que está acontecendo muitas vezes conosco é que nós estamos carregando coisas que estão nos atrapalhando, e nós não queremos abrir mão dessas coisas, porque às vezes temos medo: e se amanhã eu precisar? E se me fizer falta? É não confiar em Deus plenamente, é não acreditar que Deus tem um controle da tua vida, e se Deus mandou você largar, largue, e o resto é com Ele, a responsabilidade é dele, queridos. Eliseu entende o chamado de imediato. Quando Elias chama Eliseu, de imediato ele sabia, querido, que a vida dele ia ter uma mudança, que ele não poderia mais ficar preso às coisas as quais ele fazia. E o grande problema nosso é que às vezes Deus nos chama, mas nós ainda estamos presos às coisas que nós fazíamos. Não conseguimos abrir mão, conseguimos nos libertar, não conseguimos transcender para caminhar com Deus.
Então o chamado desse homem chamado Eliseu é um chamado muito forte, porque ele não foi chamado para aprender e ficar simplesmente aprendendo e não colocar em exercício, mas o chamado dele foi para substituir alguém que era muito importante, queridos. Quem era que Eliseu ia substituir? Simplesmente Elias. Não era fácil, assim como Josué assumir o lugar de Moisés, não seria fácil para Eliseu agora assumir o lugar de Elias. Mas acontece que Eliseu, ele caminhou com quem o instruiu. Eliseu, ele abriu seu coração. Eliseu quis aprender de Deus, queridos. E quando nós queremos aprender de Deus, quando nós temos o desejo de crescer na presença de Deus, nós crescemos. O que a pastora Alete está aqui, às sexta-feira, no estudo, falando sobre fé. E ela está tomando como base o livro de Reis, a história de Eliseu. Porque com este homem, querido, nós aprendemos realmente uma lição de fé, de coragem. Foi um homem de coragem, foi um homem de fé, foi um homem de determinação, um homem que Deus usou para abençoar vidas, um homem que Deus usou, queridos, em um ministério muito lindo aqui na terra. E da maneira que Deus, ele usou Eliseu, ele quer usar a mim e a você. Nós só precisamos nos desprender para que ele nos use. Nós só precisamos nos colocar à disposição dele para que ele nos use. É isso que nós precisamos. Eu olho aqui para a história desse moço chamado Eliseu, e eu aprendo muitas coisas nessa história, nos milagres de Eliseu. A gente precisa entender, queridos, Eliseu era um homem normal como eu e você, mas um homem que se deixou ser usado por Deus. E quando nós nos deixamos ser usados por Deus, Deus usa, queridos. Deus só não usa quem não quer ser usado por Ele. Mas quando você quer ser usado, quando você sente o desejo em ser usado por Ele, Ele te usa. Não importa a maneira. De repente Ele não vai te usar aqui, como disse a pastora Arlete. De repente não é no altar que Ele vai te usar. De repente Ele não vai te usar para ministrar. De repente Ele não vai te usar para cantar. Mas Ele vai te usar aí embaixo para fazer coisas que talvez quem está aqui em cima não faz. Por quê, queridos? Entenda. Quem está aqui em cima muitas vezes não pode fazer o que quem está embaixo faz. E você precisa estar preparado para fazer com amor. Então você precisa falar: Deus, eu quero ser usado, eu preciso ser usado por Ti, Senhor. Então, eu quero falar aqui rapidamente algumas lições que eu aprendo aqui nessa história de Eliseu, e principalmente nos milagres de Eliseu. Ou seja, algumas lições que eu aprendo nos milagres que Eliseu, ele fez, ou Deus usou Eliseu para fazer, querido. E nós sabemos que não foi pouco os milagres que Deus usou Eliseu para fazer. A Bíblia diz que Elias fez 7 milagres, né? Eliseu fez 14. Ou seja, aprendeu direitinho, né, pastor Osni? Aprendeu direitinho. Obediente, servo, discípulo. Caminhava com o mestre, caminhava com o seu professor. E não deixando os detalhes passar desapercebido. Sabia com Elias, aprendeu com Elias que precisava acreditar em Deus, independente de qualquer situação. Estava lá no Monte Carmelo quando veio Elias fazer o que fez. Estava com Elias em todos os momentos da vida de Elias, vendo Deus usar Elias, vendo Elias orar e não chover, vendo Elias orar e chover, vendo Elias desafiar profetas. Ele estava com Elias aprendendo, queridos. Quem anda com o homem de Deus aprende. Quem anda com o homem de Deus, prestando atenção em detalhes, aprende e cresce no seu ministério, queridos. Então, quando chega no final da caminhada de Elias, que Eliseu entende que agora ele ia ser o responsável daquele momento em diante, ele pede algo muito difícil
difícil para Elias. Mas para Elias era difícil, mas para Deus não, querido. Talvez o que você peça para o homem seja difícil, mas para Deus não é difícil. Talvez o que você pede para o homem seja impossível, mas para Deus a Bíblia diz que nada é impossível. Então eu não sei o que você precisa que Deus faça na tua vida. Eu não sei o que você precisa que Deus faça na tua casa, no teu ministério, no teu chamado. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei e tenho certeza: se você pedir para Deus, Deus está aqui para te responder, queridos. Você pode acreditar em pastores, em profetas, e é bom. Você pode ir atrás de revelação, de profecia, mas, como disse aqui o pastor Osni, se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar com Deus, Ele tem resposta para a tua vida, queridos. Ele tem resposta para a tua dor, Ele tem resposta para a tua causa. O problema é que às vezes nós depositamos a nossa fé em pessoas, esquecemos que o Deus que usa aquelas pessoas está à nossa disposição para nos usar e fazer também na nossa vida. Aí nós ficamos correndo atrás de profetas, pessoas para nos revelar, de pessoas para falar. Não tenho nada contra isso, não tenho nada contra profeta, não tenho nada contra profetisa, não tenho nada contra isso. Acredito, mas não vou atrás, porque eu tenho um Deus que usa o profeta e que pode me usar e falar comigo da mesma maneira, querido. Deus não tem filhos prediletos. Deus não usa um para, vou falar com esse porque esse aqui é mais bonitinho, vou falar com esse porque, agora é claro que quem busca mais, Deus se revela mais a ele, queridos. Isso é óbvio. Quem está mais nos pés do Senhor, é claro que Deus vai se revelar mais a ele. O problema é que às vezes Deus não se revela a nós, porque nós não procuramos a ele, nós não andamos com ele, nós não estamos na presença dele. Eliseu entendia que só tinha uma coisa a fazer, era continuar na presença de Deus, continuar o legado que Elias estava deixando, era continuar crendo que Deus faria na vida dele muito mais do que fez na vida de Elias. E então é por isso que ele pede porção do Espírito de Deus em dobro. Para que seria muita arrogância de Eliseu pedir algo em dobro já do que Elias tinha? Não, porque ele queria fazer mais. Você precisa ter o desejo no teu coração de fazer mais, queridos. Não é para que você seja glorificado, não é para que o teu nome seja glorificado, não é para você ser reconhecido, mas é para o nome de Deus ser glorificado e reconhecido através de você. Você precisa ter o desejo de fazer mais. Eu quero cantar melhor, eu quero pregar melhor, eu quero limpar melhor, eu quero fazer se é para Deus, você precisa querer fazer melhor. Pastor, mas eu já faço com excelência. Faça mais com excelência ainda. Se você vai cuidar daqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos meninos do som. Precisa estar sempre atualizado, procurando, mexendo. Aqui os tocadores que estão se preparando para que no ano que vem nós não tenhamos mais playback aqui, vai ser cantado com músico. Eles estão já afinadinhos, eles estão ensaiando, está ficando perfeito. Mas no ano que vem eles vão estar aqui. Mas para que isso continue, precisa cada dia se dedicar e fazer melhor. Nós não podemos deixar de sentir o desejo de fazer para Deus. E era isso que Eliseu queria. Eliseu queria para fazer para Deus. E a gente sabe muito bem, conhece a história de Eliseu. Você sabe muito bem quantos milagres que Eliseu fez. E na maioria desses milagres era alimentando vidas, era para alimentar pessoas, matar a fome de pessoas, matar a sede de pessoas, pagar dívida de pessoas. Eliseu foi muito usado nessa área, queridos. Mas eu quero falar de 3 lições que eu aprendo aqui nos milagres de Eliseu. 3 lições que eu aprendo. A primeira é que Deus sustenta, queridos. Deus nos sustenta. Eu não sei qual é a tua situação. Às vezes nós entramos, temos medo, tememos, achamos que vai faltar, que a providência não vai vir. De Deus sempre vem providência, queridos. A Bíblia diz que certa vez Davi diz: olha, eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Tem justo aqui, queridos? Você é justo? Então se você é justo, Deus não vai te desamparar. Se você é justo, se você vive a justiça de Deus, se você vive a palavra de Deus, Deus não vai te abandonar, queridos. Deus sustenta. Vários milagres de Eliseu, que ele foi para sustentar pessoas, foi para sanar a fome das pessoas.
foi para matar a fome de pessoas, foi para aumentar azeite, foi para aumentar farinha. Deus usou Eliseu para mostrar que ele sustenta, e Deus te sustenta, e Deus provê na tua vida. Não entre em desespero, não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique ansioso com o que vai ser o amanhã, porque o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Você não pode interferir, você não pode fazer nada, querido, você não pode. Se preocupe com o presente, se preocupe com hoje, com agora. E às vezes nós deixamos de viver hoje porque estamos preocupados com amanhã. Será que amanhã eu vou conseguir? Será que amanhã, queridos, o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus, e você só precisa confiar que o Deus do amanhã, Ele vai prover na tua vida. Que o Deus que proveu já o amanhã para você, Ele já proveu também como você viver o amanhã em vitória, em glória, queridos. Deus não te preparou um amanhã para você viver em derrota, não. O amanhã é em vitória, o teu amanhã vai ser de bênção, o teu amanhã vai ser de riso, o teu amanhã vai ser de gozo, o teu amanhã vai ser de alegria. Quando Deus, queridos, Deus não preparou o mundo em 6 dias, fez o homem e falou, agora se vira. Não, Deus preparou antes tudo para o homem. Antes de fazer a criação, antes de fazer o homem, Deus preparou toda a criação para que o homem usufruísse. Antes de te formar, Deus preparou tudo que você ia viver, mas para você viver em alegria, você viver em bênção, queridos. Então Deus sustenta. É a primeira coisa que eu aprendo aqui com Eliseu, dos milagres de Eliseu. Segunda coisa que eu aprendo aqui dos milagres de Eliseu: Deus se importa com coisas pequenas. Deus se importa com coisas pequenas, queridos. E a gente tem uma história, a pastora Arlete gosta muito de falar, quando Pedro estava preso, que o anjo chegou, que abriu os cárceres, que Pedro se levanta para sair da prisão, e quem na hora da fuga, porque o Pedro está em fuga, né, queridos? Quem na hora da fuga vai se lembrar de pegar pertence? Né? Na hora da fuga o cara quer sair do jeito que está. Pedro certamente já estava se preparando para correr. O anjo falou, ei, pera aí, Pedro, volta lá, põe a sandália nos pés. Coisas pequenas, né? Sandália. O anjo está preocupado em mandar Pedro calçar sandálias. Por que será? Porque a caminhada é longa. Proteção. Volta lá, põe a sandália nos teus pés. Então Deus se preocupa com coisas pequenas, com detalhes pequenos, que para a gente é nada. E aí você vai para a história de um dos milagres de Eliseu, que Eliseu fez, 2 Reis 6 e 5 ao 7, 6, 5 e 7. Você vê Deus se preocupando com algo que talvez nós não nos preocuparíamos. A Bíblia fala sobre um moço. Eles estavam reunidos, Eliseu estava reunido, eles estavam cortando madeira para fazer um lugar para eles se reunirem, para os homens se reunirem, fazer uma reunião, ficarem ali. E a Bíblia diz que um daqueles homens estava com um machado, e o machado cai na água. E ferro na água, acontece o que, queridos? Flutua, né? Ferro na água é igual eu na água, afunda. É a mesma coisa, eu e ferro na água é a mesma coisa, querido, vai afundar. Então ferro na água, aquilo afunda. E a Bíblia diz que aquele machado se solta do cabo e cai na água. Detalhes, coisa pequenininha, eles estavam vendo vários homens. Mas havia um detalhe: aquele machado era uma ferramenta emprestada. E não é bom você trabalhar com ferramenta emprestada, viu? Ferramenta tem que ser a tua. Por isso que Davi disse, na batalha contra Golias, Davi disse, não, deixa isso para lá, não quero isso não. Esse negócio aí não serve a mim não. De quem é isso aí? Isso aqui é lá de Saul. Não, diga para Saul que eu não quero. Não, que eu não quero usar ferramentas dos outros. Eu quero usar as minhas próprias ferramentas. Eu quero usar os meus próprios talentos. Eu quero usar aquilo que Deus confiou a mim, querido. Eu não preciso imitar. Eu não preciso ser parecido. Sabe? Eu não preciso falar, não. Eu tenho que ter a minha identidade. Eu preciso ser eu, queridos. Eu preciso usar a minha ferramenta. E Deus deu para cada um de nós uma ferramenta, um talento, um dom.
Você precisa saber qual foi o dom, qual foi o talento que Deus te deu e usá-lo. Qual é a ferramenta que Deus colocou na tua mão. Mas às vezes Deus colocou uma ferramenta na nossa mão e nós encostamos e vamos pedir ao nosso irmão emprestado, porque achamos que o martelo, o machado do nosso irmão corta melhor, está mais afiado. Não, querido, Deus não ia te dar uma ferramenta que você não pudesse usar. Usa a tua ferramenta, usa aquilo que Deus te deu. Não fica pedindo emprestado para ninguém. E esse moço, ele estava com uma ferramenta e era emprestado. E cai na água. E é ruim você tomar coisa emprestada dos outros para usar, viu? É terrível, porque parece que só acontece de quebrar na sua mão. Não é, Gilmar? Gilmar comprou ali uma... Como é o nome, Gilmar? Você comprou, presbítero Gilmar? Martelete. Comprou um martelete bonitão. Aí eu estava precisando fazer um serviço aqui. Falei, Gilmar, me empresta para mim um martelete. Gilmar trouxe o martelete aqui e me emprestou. Tá eu e o meu amigo aqui furando. Eu não deixei ele furar, porque ele não aguentava, porque o martelete era pesado, entendeu? Aí eu fui, estava eu e ele furando. Eu furando e ele só observando. Aconteceu o quê? Nós estamos lá... Olhei, o martelete quebrou. Falei, agora como eu vou devolver para o irmão? Um negócio novo, o irmão deve ter usado umas 2 vezes, quebrou na minha mão. Se fosse meu, não tinha problema nenhum, eu estava usando a minha ferramenta. Mas é horrível você pegar a ferramenta dos outros para usar, queridos. Ainda bem que é da igreja, sabe que não foi descuido, sabe que quebrou porque realmente algum defeito veio. Não, pastor, fique em paz. Então esse moço aqui, com aquele machado emprestado, cai na água. Eliseu poderia esquecer, não, tem muitos homens aqui, não vai fazer falta não, vamos aqui, enquanto um corta aqui, o teu machado quebrou, você pega, vai transportando a lenha, a madeira. Não, a Bíblia diz que Deus se preocupa com coisas pequenas, queridos. Com esse detalhezinho que talvez você está deixando passar desapercebido, Deus está se preocupando com isso. E o homem vai... Colocou aí nada a ver. E sucedeu que, derribando um deles uma viga de ferro, caiu na água e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Homem de Deus tem solução para problemas, viu, queridos? Procurar a pessoa certa tem solução para problema, tem palavra, tem conselho, te levanta, muda o teu ânimo, homem de Deus, mulher de Deus. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez o que, querido? O ferro, aquela madeira que ele lançou um imã, porque é imã que atrai ferro, né, queridos? É o imã que atrai. Mas ele cortou um pau, lançou sobre as águas, e a Bíblia diz que o machado flutua. Ele pega e devolve para o homem, para que o homem pudesse devolver para o seu proprietário, o seu dono. Coisas pequenas, mas que faz diferença. Coisas pequenas, mas que Deus se preocupa. Terceira lição que eu aprendo aqui com os milagres de Eliseu, Deus é mais forte, querido. Deus é mais forte. Não importa quem se levantar contra você. Eu digo sempre aqui: você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria, querido. Pode se levantar um exército, pode te cercarem, você com Deus é maioria. Esse mesmo homem de Deus, ele entendeu, ele provou isso. A Bíblia diz que certa vez ele estava na sua casa, junto com o seu discípulo, e a Bíblia diz que um grande exército inimigo cercou. O moço ainda não tinha experiência, ainda não tinha intimidade com Deus, ainda não tinha relacionamento com Deus, ainda não tinha a mesma fé que o seu Senhor. Era só discípulo, só caminhava com ele, estava aprendendo ainda. E entrou em desespero, porque quando nós não temos experiência com Deus, a gente entra em desespero quando vê os problemas. Quando o inimigo vem, a gente entra em desespero e não sabe o que fazer.
Você precisa da experiência com Deus. Você precisa saber o Deus que você serve, para quando o teu inimigo vir, você saber que o teu Deus é maior do que o teu inimigo, que o teu Deus é maior do que os teus problemas. Ele é mais forte. Pode vir um problema, o teu Deus te põe de pé, te mantém de pé. E aquele moço, ele volta, ele vai em desespero: meu Senhor, estamos cercados, os assírios está cercado, e agora o que será de nós? Nós vamos morrer, eles vão nos matar. A Bíblia diz que o homem de Deus faz o quê? Entra em desespero, começa a gritar, começa assim, não, querido, homem de Deus não entra em desespero. Homem de Deus não perde o controle. Homem de Deus, quando eu digo homem, eu estou dizendo homem e mulher de Deus, tá? Não é o gênero, aqui não importa. Homem de Deus, queridos, ele não se descabela quando vem os problemas. Chegou o luto, o homem de Deus sabe se controlar no luto. Ele não fica louco, não. Ele sabe que a dor vai passar. Ele sabe que o Deus que o tirou, o Deus que levou, é o Deus que vai confortar e consolar o seu coração. Homem de Deus, querido, age diferente. E esse homem de Deus, ele não entrou em desespero. Ele orou a Deus: Deus, faz o quê? Abre os olhos desse moço, porque esse moço está com os olhos fechados. Ele não consegue ver o sobrenatural. Quem tem os olhos fechados não consegue ver o sobrenatural, só consegue enxergar o natural, queridos. Enxergar o natural é muito fácil. Eu enxergo vocês aqui, eu não consigo enxergar essas outras cadeiras cheias, porque aí é sobrenatural. Mas eu consigo através da fé. Eu consigo ver todos esses lugares cheios, e nós fazendo 2 cultos aqui aos domingos. Por quê? Pela fé. Mas eu não estou vendo, porque não existe no mundo físico, mas existe no mundo espiritual. E eu preciso já começar a viver os milagres de Deus. Eu preciso já começar a declarar, a acreditar que existe, queridos. Aquele moço só viu o arraial sendo cercado pelos assírios, pelos inimigos, mas Eliseu viu que sobre ele estavam os anjos do Senhor. Carros e cavaleiros estavam cercando. Ele estava na proteção de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, tem a proteção de Deus, queridos. O inimigo pode te cercar, mas ele não pode te tocar. Ele pode estar ao teu derredor, rugindo como leão, mas ao teu redor está o Rei dos Reis, e aquele que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele está do teu lado, te guardando, te protegendo, fazendo barreira, um muro e antemuro, para que o inimigo não te toque, queridos. Aí o homem diz: olha, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando os olhos dele foi abertos, ele conseguiu ver o que estava acontecendo, queridos. Mais ou menos como Agar estava lá no deserto, quando teve seus olhos abertos, ela viu a providência de Deus. Então, terceiro, para encerrarmos, que eu já disse, Deus é mais. 2 Reis 6, 16 e 18. Segunda Reis 6, 16 e 18 diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que ele, o que, querido? Ele veja. Então já existia. Não era algo que não existia, ele só não enxergava. A minha oração nessa noite é que Deus abra os teus olhos para que você veja. Que Deus abra os teus olhos para que você veja a providência dele na tua vida. Que Deus abra os teus olhos para que você veja o milagre. Que Deus abra os teus olhos para que tu veja a cura. Que Deus abra os teus olhos para que tu veja o poço com água para você ser servido. Que Deus abra os teus olhos para que você veja que existe um exército do Senhor guerreando a teu favor, queridos. Por isso que Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de quê, queridos? Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, glória. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido. O monte estava cheio da presença de Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus. A tua vida está cheia da glória de Deus. Talvez Deus só precise abrir os teus olhos para você enxergar. Talvez Deus só precise abrir os teus olhos para você enxergar. E essa é a nossa oração nessa noite. Eu vou encerrar orando
Para que se você entrou aqui, com os teus olhos espirituais fechados, porque tem pessoas que têm os olhos físicos tão abertos, conseguem enxergar o que não é para enxergar, consegue ver o que não era para ver, mas quando é para enxergar as coisas espirituais, não enxerga, porque as coisas espirituais não se enxergam com esses olhos. Não, querido, aqui a gente só consegue enxergar no plano horizontal. No vertical, lá em cima, no mundo espiritual, as coisas que já foram liberadas para nós, que já estão liberadas, aqui a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que já foi liberada, nós só conseguimos enxergar com os olhos espirituais. Que você possa nessa noite dizer: Senhor, abre os meus olhos, porque eu não tenho conseguido enxergar, Deus. Eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu me alegro, eu ouço o louvor, eu me alegro, mas eu não consigo, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar a saída, eu não estou conseguindo enxergar o escape, eu não estou conseguindo enxergar, Senhor, as tuas mãos agindo ao meu favor. Deus está agindo ao teu favor, queridos. Deus está trabalhando a tua causa, Deus está guerreando a tua guerra. A Bíblia diz: olha, nessa peleja você não tem que pelejar, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus e sereis exaltado entre as nações. Aquieta o teu coração, queridos, entrega nas mãos do Senhor, faz a tua parte e deixa Ele fazer a dele. A tua parte é confiar em Deus. Eu gosto muito daquele louvor, inclusive eu queria pedir para vocês, ver se vocês conseguem pôr aí uma hora aí, né? No Ministério do Louvor, da Ludmila Feber. É meu, somente meu, todo o trabalho. Isso é Deus falando. E teu trabalho é o quê? É descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Que trabalho difícil, né, queridos? Que trabalho difícil é o nosso, hein, pastor Osni? Descansar em Deus. Mas o pior que é difícil, viu? O pior que é difícil. Como descansar em meio às lutas? Como descansar em meio às perseguições? Como dormir e ter sono, sabendo que amanhã vai chegar e você não tem o controle dele, não sabe o que fazer para que ele seja bom para você? Não sei. O que eu sei é que eu preciso descansar em Deus, porque a Bíblia diz, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Você precisa permanecer, amém? Firme no Senhor, como os montes de Sião, porque os ventos vão vir, mas eles passam sem te abalar. A chuva vai vir, elas passam sem te abalar. Quando chegar o final do vento, da chuva, você está de pé, porque você está firme no Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Encerrarmos, voltarmos abençoados para os nossos lares. E eu pedindo para Deus, e você pedindo para Deus de abrir os teus olhos, te dar estratégia, te mostrar a saída, porque com os olhos fechados você não consegue enxergar a saída, queridos. Não consegue. E às vezes a saída está na tua frente. Está na tua frente, mas teus olhos estão fechados. Agar estava com a saída na frente dela. Aquele poço já existia? Claro que já existia, queridos. Claro que já existia. Aquele poço estava ali, na frente dela. Mas seus olhos estavam fechados. O medo, o desespero. Talvez você entrou aqui nessa noite com medo e desespero, te fazendo não enxergar a saída, a providência de Deus. Mas a Bíblia diz que na dor de Agar, no choro de Agar, Deus abriu os teus olhos, os olhos dela. Deus vai abrir os olhos aqui nessa noite, querido, para que você saia daqui enxergando o sobrenatural de Deus, para que você saia daqui enxergando o que teu pai talvez não enxerga, o que tua mãe não enxerga, o que teu esposo não vai enxergar, o que teus filhos não vai enxergar, o que o teu vizinho não vai enxergar, o que teu patrão não vai enxergar. Você conseguir enxergar porque você consegue enxergar diferente. Pai, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu quero te agradecer por essa noite, por cada vida que adentrou por essas portas, por aqueles que estão nos assistindo. Deus,
Eu sei que muitas vezes o nosso medo, o nosso desespero faz com que os nossos olhos estejam fechados e a gente não consiga enxergar saída. Mas nessa noite, abre os nossos olhos para que a gente possa ver que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Maior é o que está guerreando as nossas causas do que aqueles que querem nos derrubar, Senhor. Abre os olhos da tua igreja, abre os olhos dos teus filhos, para que ele veja as tuas mãos estendidas, guardando, cuidando, livrando e o abençoando cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço nessa noite por tudo quanto foi feito nesse lugar. Te agradeço pela vida desses dois visitantes que estão nos visitando, que o Senhor possa ter falado nos corações dele. Eu te agradeço pela vida do meu amigo o pastor Osni, que Deus abençoe a vida dele pela palavra liberada sobre as nossas vidas nessa noite, nesse lugar. Que nós saiamos daqui, Senhor, levando conosco aquilo que nós viemos buscar. Eu te agradeço por cada vida, por cada irmão que adentrou nessa noite por essas portas, e te peço, derrama da tua bênção, da tua unção, da tua graça sobre a vida deles em abundância, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero estar agora impetrando a bênção apostólica, você voltando para o teu lar abençoado, debaixo das mãos do Senhor, tendo uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas. Que Deus te abençoe em tudo quanto você venha fazer. Talvez você, nessa semana que inicia hoje, você está com uma grande expectativa de resposta positiva. Deus vai assinar a teu favor em nome de Jesus Cristo. Aquele documento que você precisa que assine, vai assinar em nome de Jesus Cristo. Aquela ficha de emprego que você fez, aquele currículo que você entregou, Deus vai te colocar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele diagnóstico que você estava morrendo de medo do que ia dar, não vai dar nada, porque Deus já entrou, já repreendeu toda enfermidade em nome de Jesus Cristo. É o que eu libero sobre a tua vida, uma semana de paz, de alegria, de bênção e de prosperidade em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não apenas agora, mas para todos sempre. Amém. Está encerrado. Deus abençoe.